Então, olá, boa noite a todos, a todas, para mais um direto comigo e com o Marco. Faz 20 anos que eu e o Marco estivemos na Índia, pela primeira vez, conhecemos os dois na Índia e estamos a organizar agora a quinta edição da viagem à Índia do Yoga. E o tema do direto de hoje, temas relacionados sempre com a Índia, com o Yoga, com o estudo e prática de Yoga na Índia. O tema é ir à Índia garante o contacto com Yoga, garante ir a Rishikesh. É isso que vamos. Mais do que a nossa intenção, mais do que falar sobre isso, é que possas escutar aquilo que é a nossa experiência, mais importante é fazer refletir e que de alguma forma busques a tua própria experiência, busques o teu próprio entendimento. Um, e é isso. Olá, Nuno. Isso. Então, enquanto o Marco não entra, enquanto o Marco não entra no direto, ir a Rishikesh. Ir a Rishikesh garante esse contacto com o yoga. Então, sim ou não? É tudo uma questão de tempo. Quanto tempo é que nós temos para explorar? Eu recordo-me que uma vez uma colega minha, uma amiga minha, perguntou-me ou disse-me porquê fazer um curso de formação cá em Portugal, isto também já há mais de 10 anos, há 15 anos. Porquê fazer um curso de formação em Portugal se podia ir à Índia e talvez até por um preço semelhante? E a minha resposta na altura foi, pois, mas na Índia tu não conheces os professores, não tens a oportunidade de conhecer os professores e aqui tens. Então, há muitos bons professores e já na altura havia bons professores na Índia, bons professores, desculpa, eu estou aqui a tentar estar atento para ver se o Marco entra e, e, e então o raciocínio não está tão fluido. Mas a verdade é que. Já estou aqui, Gonçalo, consegues-me ver? Marco, olá, já te estou a ver. Sim, sim. Olá, Marco, boa Boa noite. boa noite, Gonçalo, boa noite a todos e a todas que nos estão a ver, ou boa noite a todos e a todas que depois vão ver a gravação. Então, como o Gonçalo estava a falar, ir a Rishikesh garante o contacto com o yoga, então continua, Gonçalo. Sim, para terminar esta história. A verdade é que em 2004, e em 2004 não se incentivava muito a ir à Índia, muito pelo contrário. Muitas vezes, várias pessoas diziam, mas porquê que vais à Índia? Aqui há bons professores. E a realidade é essa, havia bons professores. E ao mesmo tempo havia a curiosidade de ir aos sítios onde esses mesmos professores estudaram. E esses mesmos professores incentivavam a ir à Índia estudar. E eu também tive essa experiência na Índia, e eu já estou a saltar um pouco mais à frente, depois de nós nos conhecermos, eu tive essa experiência na Índia. Passei o meu Natal de 2003, não, 2004, passei o Natal no Shivananda Ashram. E quando eu me fui embora, quando eu me ia embora, portanto, uma semana depois do Natal, do 25 de dezembro, cruzei-me com uma professora do Shivananda Ashram, uma Brahmacharini que vivia lá. E ela disse-me assim, então Gonçalo, o que é que tu vais fazer agora? E eu disse assim, olha, agora vou estudar com aquele professor. Ela, o quê? Tu vais estudar com aquele professor? E eu disse assim, mas porquê? Há algum mal nisso? Ele, não, tu podes estudar, mas eu acho que ele não tem nada para te ensinar. E eu disse assim, então e se for aquele? Ela, esse também acho que não. E eu disse, olha, mas é que eu já estudei com este e com este, e, e então, quer dizer, eu queria explorar um pouco mais. E ela, mas esses dois que tu mencionaste só são os dois melhores professores, dois dos três melhores professores de Rishikesh. Então eu fiquei alerta.
Eu, calma lá, dois dos melhores, para ela, obviamente, não é? E na altura, eu disse assim: quem é o terceiro? E ela disse: é o Rudra Dev, o Swamiji Rudra Dev. Eu, esse ainda não fiz, mas eu também queria ir ter com ele. Só que ele não estava em Rishikesh. Resumindo e concluindo, para te passar a palavra, até neste caso desta professora, na altura até disse: olha, tu podes fazer aulas com bons professores, e eles são bons professores, mas eu acho que eles não têm aquilo que tu procuras. Porque eu tive a oportunidade de falar com ela assim mais abertamente, qual tinha sido a minha motivação de ir à Índia. E ela reforçou isso. Não, tu tens bons professores, eles são bons professores, mas no teu caso, eu acho que não faz muito sentido tu ires estudar com eles. Então a pergunta, voltamos outra vez, ir a Rishikesh garante o contacto? Ou melhor, garante aquilo que nós buscamos? O que é isso que buscamos? E é um pouco isso, Marco. Então a nossa pergunta, quando nós lançámos este direto, também é trazer alguma clareza. Rishikesh é considerada a capital do mundo do yoga. Então, obviamente, quem se interessa por yoga, quem quer aprofundar yoga, quem quer estudar yoga, terá sempre Rishikesh como referência. Rishikesh também ficou no mapa mais no Ocidente depois da visita dos Beatles em 1968. Então os Beatles deslocaram-se a Rishikesh e provavelmente os Beatles foram as primeiras pessoas mais famosas do mundo, não é? De hoje em dia que existe esta exposição mediática para o mundo inteiro. Então os Beatles talvez foram o primeiro grupo de pessoas que tiveram expostos assim a uma projeção mundial. E, obviamente, ao irem para Rishikesh para estudar meditação, em 1968, Rishikesh ficou no mapa ocidental como um local associado à meditação. Obviamente, Rishikesh já era um sítio de referência desde a antiguidade, na Índia, como um sítio para sadhana, um sítio para quem quisesse aprofundar a sua prática de yoga, de meditação, um sítio associado a vários yogis, yoginis, sadhus, sadhvis que viviam naquela zona ou em grutas ou pequenos ashrams à beira do rio Ganges. Então Rishikesh ficou no mapa. Depois, nos anos 60, depois também desta visita dos Beatles, começou a ter muito afluxo de praticantes ocidentais, principalmente também pela influência do Swami Shivananda de Rishikesh, uma das maiores referências do século passado de yoga, escreveu mais de 300 livros, criou um ashram em Rishikesh que continua a ser a referência, não é? Ou seja, o que marca a entrada em Rishikesh é um pórtico na estrada que tem o nome do Shivananda, não é? Então muitas vezes também há alguma confusão, porque Rishikesh em si é uma mega cidade, a zona associada ao yoga e à meditação, aos ashrams, é uma porção do rio Ganges entre duas pontes que é Ramjula e Lakshmanjula, e também acima de Lakshmanjula, a zona de Tapovan, e ali também é considerado na Índia a porta de entrada dos Himalaias. Ou seja, é ali que começam muitos dos yatras, que são as peregrinações oficiais dos hindus aos Altos Himalaias. Então é um sítio que obviamente está no mapa há imenso tempo. Na altura, ou seja, vamos aqui fazer uma recapitulação. Eu e o Gonçalo conhecemos-nos lá, ou seja, faz no próximo mês de novembro 20 anos que nós nos conhecemos na Índia, apesar de sermos os dois portugueses que conhecemos através de um amigo comum em Rishikesh há 20 anos atrás, e a nossa intenção era comum. Ou seja, nós encontrámos-nos lá, mas íamos à procura da mesma coisa. Naquela altura já tínhamos cerca de 8 anos de prática, de estudo, já éramos professores, já tínhamos feito várias formações, mas íamos atrás daquele yoga dos Himalaias, quase daquele yoga mítico dos yogis, dos sadhus. Então conhecemos-nos lá e íamos com a mesma intenção. Então, quando nós lançámos esta questão, ir a Rishikesh garante o contacto com o yoga, tem a ver com a nossa experiência e não garante. Ou seja, nós chegámos lá há 20 anos atrás e deparámos-nos efetivamente com muitas escolas de yoga, muitas aulas de yoga, não tanto como hoje em dia, mas a maior parte das pessoas tinham a mesma experiência que nós ou até menos.
não é? Então não era disso que nós íamos à procura. Então aí é que começou a nossa verdadeira investigação, não é? Quais detetives do yoga começámos então a investigar e à procura daquele yoga que nós íamos à procura, daquele yoga das escrituras, daquele yoga associado aos Himalaias, daquele yoga talvez um pouco mais rústico, mais arcaico, mais ancestral. Não é? Já levávamos algumas referências, tanto eu como o Gonçalo, né, do Shivananda Ashram, e o Gonçalo também já levava outras referências, e começou-se a nossa investigação, que é cheio de peripécias, cheio de grandes encontros, que se mantém até hoje. Muitas das pessoas que nós visitamos nas nossas viagens e que vamos visitar em fevereiro, conhecemos ou seja, há 20 anos, desde essa primeira viagem, seja grandes encontros, grandes revelações, muitas confirmações, muitos insights, muita inspiração, muito entusiasmo para continuar a prática, o estudo, a investigação, mas também grandes decepções, grandes desilusões. Então não teve e continua a não estar garantido à partida de ir para aquela zona geográfica de Rishikesh que vamos nos deparar com aquilo que vamos à procura. Por isso, Gonçalo, tu já levavas várias referências, não era do Satyananda também? Passo-te a palavra agora. Sim, nós sabíamos e tínhamos uma ideia. Tu também estudaste em Londres, Marco. Tu sabias de algumas escolas, tens um conhecimento da história e de quais são as principais escolas que existem. Então nós tínhamos essa referência. Tu falaste há pouco dos ashrams e é importante distinguir o ashram tradicional de um ashram moderno, chamemos assim. Porque o Marco falou, o ashram, e realmente o Shivananda Ashram é um ashram imponente, é um ashram grande. Mas é importante perceber como é que um ashram nasce. E um ashram não nasce como um negócio nasce no Ocidente. Quando eu digo um negócio é, por exemplo, nós, professores de yoga, teremos formação e então temos que dar aulas em algum lado. Então, ou damos aulas noutros espaços, ou abrimos uma escola e tentamos ter uma escola mediante aquilo que nós precisamos. Ora, Swami Shivananda começou, para dar um exemplo ou uma referência conhecida, o que é um ashram tradicional, Swami Shivananda começou num pequeno kutir, numa pequena casa, neste caso kutir é uma cabana, não é bem, é uma pequena casa. E começou sozinho, que também existe, não é junto ao Shivananda Ashram, é do outro lado do rio, entre as duas pontes, e Swami Shivananda começou ali. Entretanto, à medida que foi assim, de uma forma muito resumida, à medida que foi tendo pessoas a ir ter com ele, há necessidade de aumentar o espaço para acolher ou criar condições de alguma forma. Então, de certa forma e de uma forma muito resumida, um ashram nasce neste contexto, num contexto de algo que vai expandindo, que é necessário criar condições para acolher os outros, acolher quem busca conhecimento, quem busca fazer práticas. É preciso o local para as pessoas terem as refeições, dormirem, principalmente aqueles que vêm distante, no nosso caso, de outros países, mas estamos a falar a Índia, um continente, e pessoas que vêm do sul da Índia, nem é preciso do sul da Índia, são distâncias do centro da Índia para o norte, são distâncias enormes, então é preciso criar condições e meter uma estrutura para essas pessoas. E um ashram nasce neste contexto. Normalmente estes ashrams mais tradicionais são por donativo, mas não é fácil ficar lá, não é fácil. É preciso saber abordar, é preciso se dirigir a eles, porque não esquecendo, nós estamos numa cultura diferente, então não funcionam como um hotel ou aquele sítio que nós chegamos lá, perguntamos se tem lugares vagos e pagamos e ficamos lá. Até porque nos ashrams, de um ponto de vista tradicional, não interessa aquilo que muitas vezes ocidentais e mesmo indianos acabam por fazer, é usar um ashram como um hotel. Ou seja, vão lá dormir, não participam nas atividades e vão passear ou vão visitar outros professores. Isso foi algo que eu tive muita atenção no início. Estive muito atento a isso para não ficar num ashram nessas condições. Quando era para ficar num ashram, ficava mesmo no ashram, a fazer os programas
as aulas de práticas e de estudo para viver o espírito do ashram. Muitas vezes, muitos ocidentais vão à Índia e têm essa ideia de retiro na Índia, fazer o retiro na Índia. E não é que haja mal nenhum nisso, mas esses retiros muitas vezes têm o mesmo modelo que o retiro no Ocidente. É um local confortável, com condições excelentes, mas que não é, no fundo, aquilo que nós buscávamos. Não é? Nós buscávamos, como tu disseste, Marco, aquilo mais rústico, mais as grutas, estar com yogis que não têm as placas. Então, nestes ambientes, a ir ao Shivananda Ashram, às vezes também nas livrarias, nós acabávamos por conhecer pessoas que nos davam referências, também yogis, como nós, e yoginis que nos davam referências e nós íamos um pouco à procura. E foi um pouco isso, e como o Marco disse, também houve muitas desilusões e decepções, mas também muitas bênçãos. Eu estou-me a lembrar da tua experiência, Marco. Aquela experiência em Rishikesh, que foste fazer uma aula de yoga com um professor supostamente muito conhecido, que até dava aulas na televisão. E fiquei trancado no ashram. Tive que dizer que saltava ao portão. Eu também tenho uma experiência só pronto, porque eu acho que é importante desmistificar isso. Nós tivemos algum tempo na Índia a explorar, nomeadamente em Rishikesh. Tivemos tempo para explorar, para procurar, para sentir e ter a experiência direta de quem é que ressoava em nós e eu encontro também daquilo que nós procurávamos. Mas eu partilho uma experiência convosco também de Varanasi, porque é um contexto completamente diferente, não é Rishikesh. Rishikesh é muito amigável, mas Varanasi tive a experiência de ter aulas com... Estava à espera de um professor e o professor nunca mais chegava e veio o irmão dele, que na verdade não era um professor de yoga, era um professor de tábuas. Mas ele ainda me enganou, entre aspas, ainda me enganou ainda durante um bom tempo. Na verdade ele não era professor de yoga, então quem era ele? Depois mais tarde vinha saber, o irmão que era o professor de yoga estava preso. Estava preso, estava acusado, havia indício, o caso ainda estava em tribunal, de tentativa de homicídio. Então o irmão estava preso. E eu mais tarde, um ano depois, conheci outros portugueses que tinham estado em Varanasi que contaram a mesma história. E então não é assim tão simples, não é? Eu não vou dizer que todas as histórias são assim, como as nossas, não é? Mas existe isso. O lado bom disto é que conhecemos pessoas e há um lado informal também na Índia e em Rishikesh, que é uma das cidades em que se busca esse contacto com o yoga, acabamos por conhecer pessoas e professores de yoga, professoras, yogis e yoginis que buscam o mesmo que nós e partilham connosco de uma forma informal, dão contactos, e isso é muito, muito positivo. Às vezes há a ideia que o yoga, que há muitos segredos no yoga, e a realidade não é essa. Paralelamente a essa realidade, existem outras realidades. Não sei, Marcos, se está a surgir mais alguma... Sim, estava-me a lembrar, não é? Ou seja, nesse primeiro contacto, ou seja, fica aqui a sugestão também, não é? Porque a nossa questão é se basta ir a Rishikesh para ter contacto com o yoga. Eu responderia talvez, não é? Talvez sim, talvez não. Só para terem uma ideia, quando nós nos conhecemos, há 20 anos atrás, eu passei um mês e meio na Índia, o Gonçalo passou 6 meses. Há pessoas que nós visitamos hoje em dia que levámos anos a criar uma relação de confiança, inclusive para poder levar lá grupos, não é? Ou seja, a recomendação ou a sugestão que fica é, se vão a Rishikesh, tentem saber onde vão e com quem é que vão estar e que sítios vão visitar, não é? Porque dessa primeira viagem, quando nós nos conhecemos, ficou a ideia do que foi depois a gênese da nossa primeira viagem à Índia do yoga. Ok, a maior parte das pessoas não tem 6 meses para ir para a Índia, ou um mês e meio, ou sequer um mês, não é? Como é que nós poderíamos recriar a nossa experiência da Índia
não é? Em 2 semanas, que é normalmente o tempo que uma pessoa consegue tirar do seu calendário anual com família, com profissões, mesmo sendo professores de yoga ou professoras de yoga e de meditação. Então, nós na nossa viagem requeremos um pouco dessa aventura inicial, que é, ok, temos 2 semanas, mas nessas 2 semanas não vamos desperdiçar tempo ou perder tempo. Vamos diretamente aos sítios, vamos diretamente aos yogis, às yoginis, aos sadhus, às sadhvis, vamos diretamente aos ashrams, vamos diretamente às grutas. Mas, como vamos a sítios específicos e vamos estar com pessoas específicas, também temos sempre a abertura para novos contactos, não é? E a Índia também é muito, ok, cruzas com um sadhu, cruzas com um swami, deves abordar, não deves abordar, será que é um sadhu verdadeiro, será que é um sadhu disfarçado, está só a vender AX? Então, a viagem à Índia também é feita deste inesperado de novos contactos, novas descobertas, mas também saber como abordar. Não é? Ou seja, nós irmos agora para Rishikesh não garante à partida que vamos ter uma experiência daquele contacto que se imagina que é o yoga na Índia, não é? O contacto do yoga muito semelhante ao que nós estamos aqui a praticar no Ocidente, não é? Que é yoga, mas uma aula regular, ou um professor acabado de formar, não é? Isso tem-se contacto logo direto. Mas aquela ideia do que é o yoga da Índia, não é? Que é quase, não é? Há centenas de anos que os ocidentais têm essa ideia do yoga da Índia, dos Himalaias, da meditação, não é logo aparente, não é logo visível, não está logo disponível. Então, ao irem, vejam onde vão, vejam que sítios vão, com quem vão estar, para que num curto espaço de tempo consigam ter tempo de aprofundar. Mas a Índia é sempre misteriosa e quando nós sentimos como nós gostamos de chamar quem sente o comando geral para ir, não é? É para ir e cada um terá sempre a experiência que tiver que ter e cada um terá sempre o contacto com o yoga que tem que ter na Índia, mas fizemos esta live um pouco para celebrar também estes 20 anos de viagens e de como é que a nossa viagem surgiu e de como é que foi a nossa experiência de irmos assim, sozinhos, não é? Comprar um bilhete, pormos no avião, chegarmos à Índia, ok, estou em Rishikesh e agora, onde é que está o yoga? Onde é que estão os sadhus? Onde é que estão os yogis? Então é sempre uma grande aventura e é sempre espantoso. Então, E depende muito do que se pretende, não é? Se for para fazer turismo é uma coisa, não é? Se for para fazer turismo ou ter uma experiência, pronto, que a pessoa quer ter uma experiência, hum, isso é uma coisa. Se formos se quisermos ir mais fundo, ou se quisermos algo que nós não temos cá, aí é diferente, não é? Aí é diferente. E nós poderíamos fazer outras viagens também. Eu recordo-me tantas situações, oportunidades que eu tive de explorar yoga noutros locais, tantas mais histórias, mas nós vamos ter mais diretos, não tenho que contar tudo hoje, mas haverão mais oportunidades. Mas no fundo é como o Marco disse, nós buscamos também manter essa ligação, esse contacto com esses yogis e yoginis com quem nos sentimos bem, com quem sentimos afinidade, com quem sentimos que sei lá, é tão difícil de descrever, mas no fundo, se eu tiver que buscar algo essencial, às vezes as pessoas perguntam, então o que é a Índia? Porquê a Índia? Qual é o maior contributo? E para mim, o maior contributo da Índia e dos yoginis da Índia é o ter voltado e viver com mais consciência, viver melhor, olhar melhor para as outras pessoas, me relacionar melhor do que antes. Eu diria que seria isso, seria algo que ajudou também a voltar e viver de uma forma melhor e mais consciente e mais presente. Então, a minha experiência da Índia não é de divisão, é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E só para dar um último exemplo, porque eu lembro sempre a questão da comida, às vezes as pessoas falam da comida e da água. Então eu conheço pelo menos 2 sítios, e o Marco teve num deles, tivemos os dois num deles, que podemos beber
água diretamente que vem diretamente da rocha e, e bebemos e vejam o que é que os yogis e os sadhus fazem. Vão viver para sítios que é muito prático, tenham árvores, que tenha água, se possível. Então são dois sítios em que viviam sadhus e um deles vive o sadhu. Não, não é do rio, Hugo, é diretamente da rocha. É diretamente da rocha. Não, não é no Samarpanasha, Márcia. É diretamente da rocha. E só para partilhar convosco, porque eu acho isso importante. Eu acho que é importante só para mostrar que os yogis também buscam um sentido prático. E é isso, Marco. Não sei se queres mais acrescentar mais alguma coisa hoje. Não, fica a questão sempre, não é? No fundo, também temos que confiar que iremos ter sempre a experiência que tivermos que ter, seja em que aspecto da vida for, e em relação às viagens à Índia e ao yoga na Índia, e especificamente em Rishikesh também. Mas, como se diz aqui na minha terra natal, quem vai para o mar havia sem terra. Então, antes de irem a Rishikesh, tentem perceber com quem é que vão estar, onde vão estar, para que a experiência seja uma experiência que vai de encontro àquilo que é muitas vezes a expectativa do que é o yoga na Índia. Então, há montes de referências hoje em dia à internet, eu também e o Gonçalo estamos sempre a aconselhar pessoas que vão, onde irem, onde ficarem, e lançando sempre o convite. Nós agora vamos, quem quiser, venha connosco. Nós vamos direito a sítios e estar com professores e professoras que com certeza irão de encontro à expectativa desse yoga mitológico da Índia e dos Himalaias. Um grande abraço a todos e a todas. Passo-te a palavra, Gonçalo. Sim, Como é o Gonçalo isso, é disse, iremos isso. ter outras lives Sim, ainda. sim, sim. É isso. Obrigado, Márcia, Pedro, que estão aí. E sei lá, tanta gente aí, a Tatiana, o Hugo, tantos. E algumas pessoas que nós não conhecemos, a Maria João, tanta gente que está aí. Se tiverem interesse na viagem, tem o link na bio ou mandem mensagem privada. Hum, e para a semana teremos um novo direto. E é isso. Então vamos terminar só com uma pequena meditação. Estava-me a esquecer da meditação. Algo assim simples, simples. Vamos prestar atenção como é que estamos sentados, sentadas, por instantes fechar um pouco os olhos, pousando as mãos sobre as pernas. E começa por sentir todo o teu corpo ao mesmo tempo. Todo o corpo. Sentir em todo o corpo. E recorrendo à capacidade que tu utilizas no dia a dia para dirigir a atenção, a capacidade de sentir, de olhar, de observar. É a mesma capacidade que tu usas no dia a dia que utilizas na meditação. E através da meditação expandimos essa percepção. Olhando para nós mesmos, sentindo-nos a nós mesmos. O convite da meditação é para perceber que sou sempre eu. Quem eu sou na meditação é quem eu sou momento a momento da minha vida. Sou sempre eu. A experiência vem e vai e dá lugar a uma nova experiência. E onde é que a experiência acontece? Em mim. E traz agora a tua atenção para a respiração, fazendo algumas respirações mais profundas e amplas. Inspirando e expirando profundamente. Tudo vem e vai.
E é sempre tu. Inspira profundamente e agora vai expirar ao teu ritmo, abre lentamente os olhos. Então, obrigado a todos, a todas. E obrigado, Marco, também, por esta nossa Obrigado. conversa. Bom descanso a todos e até breve. Até já.